Oi, meu nome é Francisca Brenda, sou da Faculdade São Francisco da Paraíba, a FASP, curso Farmácia. Irei apresentar um seminário sobre a reforma sanitária da disciplina Saúde Coletiva do professor Anderson Rolim de Brito. Trajetória da projeção social. As políticas sociais brasileiras se desenvolveram por cerca de 80 anos, formando um tipo de padrão de projeção social só alterado com a Constituição Federal de 1988. O sistema de proteção social brasileiro, até o fim da década de 80, combinou um modelo de seguro social na área previdenciária, incluindo a atenção à saúde com um modelo assistencial para a sociedade, sem combinações trabalhistas formais. Ambos os sistemas foram organizados e estabilizados entre as décadas de 30 e 40, e como parte do processo mais geral de construção do Estado moderno, intervencionista e centralizador após a Revolução de 1930. A construção do Estado Nacional é uma ação sempre inacabada, pois elas sempre vão sendo definidas as relações de poder na institucionalidade do aparato administrativo, seja ele voltado para a implementação do projeto econômico e seja ainda responsável pela reprodução da força de trabalho e incorporador das demandas políticas do grupos subalternos. Modelos de proteção social. Existem dois modelos. No modelo assistencial, as ações de condição emergencial elas estão voltadas aos grupos de pobres mais vulneráveis, que inspiram-se em uma perspectiva caritativa e reeducadora. Organiza-se em base à associação entre trabalho voluntário e políticas públicas, estruturam-se de forma quebrada e descontínua, gerando organizações e programas muitas vezes sobrepostos. E mesmo reconhecendo o acesso a certos bens e serviços, não foram uma relação de direito social, tratando-se de medidas compensatórias que terminam por ser estigmatizados. Por isso foi denominado a esta relação como de cidadania invertida, na qual o indivíduo tem que provar que fracassou no mercado para ser objeto da projeção social. No modelo de seguro social, a proteção social dos grupos ocupacionais define uma relação de direito contratual, onde os benefícios são condicionados às contribuições pretéritas e à afiliação dos indivíduos para as categorias ocupacionais que são autorizadas a fazer um seguro. A organização altamente separada dos seguros expressa a concepção dos benefícios como privilégios diferenciados de cada categoria, como resultado de sua capacidade de pressão sobre o governo. Como os direitos sociais eles estão condicionados à inclusão dos indivíduos na estrutura produtiva, Wanderley dos Santos ele definiu a relação como de cidadania regulada pela condição de trabalho. E no período da democracia populista, que foi entre 1946 e 1963, o aumento do sistema de seguro social ele vai fazer parte do jogo político de intercâmbio de benefícios por legitimação dos governantes e beneficiando de forma diferente os grupos trabalhadores com maior poder de barganha. É um fenômeno que ficou conhecido como massificação de privilégios e implicou o aprofundamento da crise financeira e de administração do sistema previdenciário. O que é a reforma sanitária? Ela é conhecida como projeto e a trajetória de constituição e reformulação de um campo de saber, uma estratégia política e um processo de transformação institucional, surgindo como parte da luta pela democracia. A reforma sanitária já ultrapassa 3 décadas, tendo incluindo a garantia constitucional do direito universal à saúde e a constituição institucional do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. O movimento da reforma sanitária ela surgiu na situação da luta contra a ditadura, no início da década de 1970. A expressão foi usada para se referir ao grupo de ideias que se tinha em relação às mudanças e transformações necessárias na área de saúde. Essas mudanças elas não incluíam apenas o sistema, mas também todo o setor de saúde, à procura da melhoria das condições de vida da sociedade. A concepção do marxismo contemporâneo sobre o Estado ele tem início com a brecha que a obra de Gramsci introduz, ao incluir o Estado para além de suas funções repressivas de tutela de uma população de classes, como exercendo um papel essencial em sua função pedagógica de construção,
consolidação e reprodução da direção cultural da classe hegemônica. O Estado ético ou civilizatório, ele corresponderia ao crescimento das massas, por meio de políticas públicas ao nível cultural correspondente ao desenvolvimento das forças produtivas. Portanto, o Estado cumpre um papel fundamental na consolidação dos avanços do processo civilizatório. O resgate do Estado, ele afirma que as lutas políticas são diferentes do Estado enquanto ossatura institucional, se inscrevendo nesse mecanismo, permitindo assim que ele venha a ter um papel orgânico na briga política, como ligante da dominação. Nesse julgamento do Estado, é possível percebê-lo, para além de um conjunto de aparelhos e instituições, como campo de desenvolvimentos estratégicos, onde se ligam núcleos e redes de poder que, ao mesmo tempo, articulam-se e apresentam contradições e decalagens uns em relação aos outros. Daí que a fragmentação constitutiva do Estado capitalista não possa ser tomada como inverso da unidade política, mas como sua condição de possibilidade, o que assegura sua autonomia relativa. O Estado, sua política, suas formas, suas estruturas, traduzem, portanto, os interesses da classe dominante não de modo mecânico, mas através de uma relação de forças que faz dele uma expressão condensada da luta de classes em desenvolvimento. A construção do projeto da reforma sanitária, ela fundou-se na noção de crise do conhecimento e da prática médica, crise do autoritarismo, crise do estado sanitário da população, crise do sistema de prestação de serviço da saúde. A constituição da saúde coletiva como campo do saber e espaço da prática social, ela foi demarcada pela construção de uma problemática teórica, fundada nas relações de determinação da saúde pela estrutura social, tendo como conceito articulador entre teoria e prática social, a organização da prática médica, capaz de orientar a análise conjuntural e a definição das estratégias setoriais de luta. A reforma sanitária e o SUS. Os princípios que orientaram esse processo de criação do SUS foram 4 princípios. Eles foram um princípio ético-normativo, que insere a saúde como parte dos direitos humanos, um princípio científico, que compreende a determinação social do projeto de saúde e doença, um princípio político, que ele assume a saúde como direito universal inerente à cidadania em uma sociedade democrática e, por último, um princípio sanitário, que entende a proteção à saúde de uma forma integral, desde a promoção, passando pela ação curativa, até o último estágio, que é a reabilitação. No entanto, a construção do Sistema Único de Saúde, aprovado na Constituição Federal de 1988, ela ocorreu em um contexto em que a disputa ideológica favoreceu completamente o projeto neoliberal, reorganizando as relações entre o Estado e sociedade em bases distintas daquelas supostas pelos formuladores do SUS. Foram retomadas as orientações liberais que aprovam por uma forte redução da presença do Estado, seja na economia, seja nas políticas sociais. Para tanto, utilizaram-se instrumentos como privatização das empresas estatais e mesmo de serviços sociais. A redução da pauta e o valor dos benefícios sociais, juntamente ao aumento das dificuldades para alcançá-los, a introdução de mecanismos da economia de mercado, como a competição gerenciada na organização dos serviços sociais, a redução do papel de provedor do Estado, como a transferência dessas competências às organizações civis lucrativas ou não. Para a população mais pobre, o princípio da individualização dos riscos vai se realizar em programas de proteção focalizados, cujos benefícios em serviços ou transferência de renda exigem requerimentos de provas de necessidade e no cumprimento de certas condicionalidades impostas aos beneficiários. Dessa forma, a política social passa a funcionar como mecanismos simultâneos de promoção e controle social, desvinculadas da condição de exercício de um direito social.
Essa foi uma explicação de forma resumida sobre a reforma sanitária do Brasil e sua trajetória. O conteúdo desse seminário foi extraído de um artigo da Cielo, publicado em 2009, e de um site da Fiocruz sobre a reforma sanitária.